ali estará também o vosso coração. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, meu Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos entender, Senhor, verdadeiramente, genuinamente, tudo que vai ser falado aqui, meu Deus. Nos dá um coração humilde e um ouvido receptivo, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos, e a igreja diz... Amém? A glória que molda as nossas almas, você pode anotar aí já. A glória que molda as nossas almas, adoração verdadeira ou ídolos falsos. Amém? Todos nós somos idólatras, todos nós adoramos alguma coisa. Agora eis a questão, o que você tem adorado? Amém? Já se perguntou o que você tem adorado? Bora lá para Salmo 115, rapidamente, 4:8. Já vá anotando aí. Salmo 115, 4:8. Quem achou, diga amém. Misericórdia, Senhor. Só tem que praticar espada para o alto. Tem que tirar um dia, pastor, para fazer espada para o alto. Salmo 115, 4:8 vai dizer o seguinte: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles, os que os fazem, e todos os que neles... O que nós temos confiado? Será que é no Senhor? Será que é no nosso entendimento? Será que é nos nossos títulos? Será que é nas nossas habilidades? Será que é no nosso relacionamento, no nosso emprego, nos nossos bens materiais? Amém? Essa é a questão que Deus traz para nós essa noite. A gente vive uma sociedade que é tão privilegiada, igreja, tanto por bem material, conforto, tecnologia, amém? E várias outras coisas, mas ainda assim nós não somos satisfeitos. Como eu disse na revival passada, na semana passada de revival, certo? A gente conquista, né, um bem material, Deus nos abençoa com bem material e ainda assim nós não estamos satisfeitos, né? A gente ganha um emprego e depois aquele emprego já não nos satisfaz, a gente consegue um carro, aquele carro já não nos satisfaz, a gente consegue um celular, como a Vanessa bem disse, aquele celular já não te satisfaz, você já quer outro, você consegue aquele relacionamento com aquele homem, com aquela mulher que você tanto queria e já não te satisfaz. Amém? Porque a centralidade da nossa vida não é Cristo. Nós não fazemos de tudo aquilo que nós ganhamos a glória de Deus. Amém? Nós achamos que somos nós que conquistamos. Nós fazemos daquilo nossa adoração. É aí que está a nossa satisfação. Bora lá dar continuidade? Filipenses 4:12. Paulo, ele descobriu o segredo para viver uma vida plena. Amém? Eu já falei sobre isso aqui uma vez, mas é bom ressaltar de novo, como o pastor sempre fala. Mas de novo, já aprendeu? Não. Então fica calado e escuta, né? Filipenses 4:12. Paulo descobre o segredo de uma vida plena, igreja. Aí a gente vê o abismo que nos separa do verdadeiro evangelho. Bora lá? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver uma vida contente. O segredo de viver uma vida contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Amém? A gente entra na primeira parte dessa ministração, que é a adoração que molda as nossas almas, e como eu disse, todos nós adoramos algo. Anote isso daí. Todos nós adoramos algo. No que você tem depositado a sua confiança. Amém? Como a Vanessa falou, a nossa frustração, um exemplo mais claro para que você entenda, a nossa frustração no relacionamento, ela é de acordo com a expectativa que a gente coloca no nosso cônjuge. Amém? Quem aqui é casado, já namorou antes, certo? Você deve pensar e se você recordar, cobrar na consciência, aí você vai lembrar de um relacionamento que você se frustrou. Amém? Mas por quê? Busque na sua memória. A expectativa que você colocava naquela pessoa era tão grande que você, por um momento, olhou e falou, não é isso que eu quero, essa pessoa, poxa, você se mostrava ser alguém tão bom no início do relacionamento e agora você me trata assim, você fala assim comigo, por quê? Porque você passou a fazer da centralidade da sua vida aquele relacionamento.
Amém? É por isso que a nossa frustração, ela é de acordo com a expectativa que a gente coloca num bem material, ou em uma pessoa, ou em algo, ou em algum título. Amém? Bora lá para Romanos 1, 25. Eita, Jesus, Deus, não tá fácil. Romanos 1, 25 vai dizer o seguinte: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram, escute bem, e adoraram e serviram as coisas criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Adoração, igreja, ela não é... Escute o que eu vou falar agora e entenda isso de uma vez por todas. Tem gente que vai te falar que adoração ela é um estilo de vida. Certo? Você já deve ter ouvido isso. Adoração ela é um estilo de vida. Você tem que viver de forma que adore a Deus. Não é um estilo de vida. Adoração é uma característica que o salvo tem que adotar para a sua vida. Amém? Adoração é uma característica que o salvo tem que adotar para a sua vida. Porque uma vez que você é regenerado ou você é transformado verdadeiramente, você passa a fazer da sua vida, a centralidade da sua vida, um culto de adoração interino a Deus. Amém? Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Por diversas vezes o pastor fala aqui, você não quer Jesus, você troca Jesus por outras coisas, e você fala, eu não. Né? Eu não, eu amo Deus, Deus é a fonte de vida, Jesus é meu tudo, mas quando acontece alguma coisa com a gente, como o pastor sempre fala, vamos falar de dinheiro, quando toca no nosso bolso é aí que a gente se revela quem nós somos. Né? Quando é tocado na nossa saúde, é aí que nós revelamos quem nós somos. Quando é tocado no nosso ego, nessas ministrações, é aí que nós revelamos quem nós somos. Como o Danilo falou ontem, todos nós somos soberbos em algum momento da vida. Todos nós idolatramos o dinheiro em algum momento da vida. A reflexão que ele trouxe ontem, o problema que você tem hoje, está relacionado ao dinheiro? Pare para se perguntar. A sua preocupação está relacionada ao dinheiro? É por isso que você perde o sono? É por isso que você busca tantas outras coisas? É disso que você faz a centralidade da sua vida? Então eu sinto muito em lhe informar, mas você é idólatra. Você adora o dinheiro. Infelizmente. E essa adoração ao dinheiro, ela é uma grande evidência de que nós não entendemos que Deus é tudo que nós temos. Amém? Nós trocamos a verdade de Deus por mentiras. Nós achamos que o dinheiro, ele é maior do que Deus, que é o provedor do nosso dinheiro. Deus é quem nos abençoa. Amém? É dele que nós devemos fazer a centralidade da nossa vida. O problema não é adorar, é o que nós escolhemos adorar. Né? Como a Vanessa bem disse, o exemplo dos pastores é o respeito que nós temos por ele. Mas tem gente que adora as pessoas. Não pode falar do pastor dele, que ele já entra, já faz, sabe, aquele auê todo e não pode falar. Amém? É o que nós escolhemos adorar. Amém? O apóstolo Paulo ele explica sobre isso, que a gente trocou a glória de Deus pelo Criador, né? Trocou a glória do Criador pela criação. A gente adora o nosso filho, adora emprego. Não é errado você cuidar do seu filho, não é errado você exercer a sua profissão com excelência, mas errado é você fazer disso a centralidade da sua vida. Amém? Podemos adorar o dinheiro, a fama, relacionamentos, poder, o nosso próprio ego, né? Ou qualquer outra coisa. Bora lá? Pensamento de Ralph Emerson, que ele vai dizer o seguinte: aquilo que nós adoramos, anote isso, Ralph Emerson, aquilo que nós adoramos molda a nossa identidade. Como assim, irmão? Se nós adoramos coisas frágeis, nós nos tornamos frágeis. Mas se adoramos o Deus eterno, nós nos tornamos fortalecidos nele. Amém? Para que a gente entenda e fique mais claro, se você adora um relacionamento, o que você passa a fazer? Mas se você passa a depositar a sua confiança naquela pessoa, você se torna uma pessoa carente. Amém? Se nós passamos a depositar a nossa expectativa em uma pessoa, nós nos tornamos uma pessoa carente. E o problema de adorar as coisas erradas é exatamente esse. Por quê? Porque aquela pessoa passa a roubar a glória de Deus na sua vida. Amém? A quem você deveria adorar verdadeiramente ao Senhor, mas você passa a adorar a criatura do que o Criador. Amém? Infelizmente é isso que acontece. Bora lá para a segunda parte. Ídolos falsos nos esvaziam. Anote isso. Ídolos falsos nos esvaziam. Só Deus nos transforma. Mateus 6, 21. Bora ler novamente. Mateus 6, 21. Quem achou, diga amém.
porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Amém? A gente já falou sobre essa questão aqui por diversas vezes, a gente volta para o verso 20 rapidinho. Quando a gente deposita a nossa confiança, igreja, quer seja em títulos, trabalhos ou bens materiais, a gente passa a acumular ira. Vocês lembram que eu falei na semana passada de Revival, que as bênçãos sem Deus, elas acumulam ira para a nossa vida. Sobre a inveja, que quando a gente inveja o ímpio, que é muito próspero aos nossos olhos, a nossa cegueira espiritual, a gente está acumulando ira para a gente, porque a gente não entende que tudo que nós temos é Deus. A gente passa a querer adorar as coisas criadas. Amém? Só que a Bíblia nos exorta quanto a isso, igreja. Vamos lá ler? Mateus 6,20. Mas ajuntai para vós outros tesouros onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Que tesouros são esses, igreja? Apóstolo Paulo ele declara o seguinte: eu declaro tudo, toda a minha vida, todos os meus títulos, os meus conhecimentos, toda a minha vida, eu comparo a esterco, eu comparo a nada, se comparado ao que Deus tem para mim. Olha o abismo, igreja, que nos separa do verdadeiro evangelho. Olha o abismo que nos separa do verdadeiro evangelho. Amém? A gente falta culto por causa do emprego, a gente falta culto por conta da saúde, a gente falta culto por conta de um sereno. A gente troca a glória de Deus, a gente troca aquilo de mais precioso que Deus tem para nós por coisas vãs, por coisas pequenas, por coisas passageiras. Amém? Se nós formos parar para analisar, como o pastor sempre fala, o abismo que nos separa dos antigos cristãos para a gente de hoje. Eram perseguidos, eram mortos, jogados no Coliseu. E a gente, se começam a falar da gente, se começam a ferir o nosso ego, que a gente tanto adora, a gente já sai de si. Como o pessoal fala, já desce do salto, já não está bom, né? Porque eu não sou isso, porque eu não sou pecador. Todos nós somos pecadores e necessitados da glória de Deus. Amém? A Bíblia ela fala que todos nós estamos na mesma condição que outrora eu e você, nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados, mas aprove o Senhor derramar sua misericórdia. A Bíblia fala em Efésios 2,8 que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de você, não vem de mim, não vem dos pastores, isso vem de Deus, a fim de que nem eu e nem você viemos nos gloriar nisso. Amém? Porque como a gente sempre fala, se você acha que é você que se salva, a glória é sua, e você passa a adorar isso também. Amém? E aí a gente responde uma grande questão, o porquê e o para que eu fui salvo. Você já se perguntou isso? Por que eu fui salvo? Porque eu fui salvo, Senhor. E se essa resposta estivesse em você, você passaria a adorar isso também. Você foi salvo porque aprove o Senhor, note isso. Eu fui salvo porque Deus quis ter misericórdia de mim. Diga glória a Deus. E para que eu fui salvo, irmão? Anote também, eu fui salvo para adorá-lo. Amém? A pastora tem falado isso na quarta-feira da semana passada, se você veio, se você não veio, eu sinto muito, mas eu lhe convido a vir. Amém? Nós fomos salvos por misericórdia, mas o final desta salvação, dessa obra salvífica em nossa vida, é adorar o Senhor. Nós fomos salvos para adorá-lo. Aonde quer que você vá, escute bem isso, anote isso. Aonde quer que o ser humano vá, anote. Aonde quer que o ser humano vá, ele terá necessidade de adorar algo. Amém? Ah, mas o senhor está falando isso relacionado ao quê? Se você for na tribo mais remota desse mundo, naquela ilha onde não tem internet, não tem TV, não tem civilização, o pessoal fala a sua língua nativa ali, eles têm necessidade de adorar algo, igreja. Por quê? Porque isso é natural do homem. Deus, ele plantou isso. Eu já falei isso aqui uma vez. Deus, ele plantou a eternidade no coração do homem sem que eu e você soubéssemos. A Vanessa falou isso. Nós não somos terrenos. Se eu e você entendêssemos que a nossa identidade, a nossa cidadania ela é celestial, nós jamais teríamos desfeito as nossas malas. É por isso que nós vivemos essa vida desordenada, essa vida ansiosa por emprego, por filho, por saúde, por trabalho, por bens materiais. Nós cavamos... Eu vou falar sobre isso agora, abra sua Bíblia rapidamente, bora lá. Jeremias, para que você entenda, Jeremias 2:13, só para que fique bem claro, Jeremias 2:13,
Esse daqui somos eu e você, igreja. Diga misericórdia, Senhor. Quem achou, diga amém. Jeremias 2,13, uma passagem bastante conhecida aqui também, que vai dizer o seguinte: o meu povo cometeu 2 crimes. Talvez na sua tradução esteja 2 erros, mas aqui está 2 crimes. Amém? Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. Diga misericórdia de mim, Senhor. Esses somos eu e você, igreja, quando nós não temos o verdadeiro entendimento do Evangelho. Quando nós entendemos verdadeiramente que Deus é tudo que eu tenho, que tudo isso daqui vai passar, eu passo a viver como o apóstolo Paulo. Se eu tenho, está tudo bem. Se eu não tenho, também está tranquilo, Senhor. Eu não posso fazer disso, dessas conquistas, desses bens materiais, a centralidade da minha vida, porque isso rouba a glória de Deus. Amém? Tudo que eu adoro, anote isso, tudo que eu adoro, que não seja a Deus, rouba a glória de Deus. É aí que nós passamos a entender, aquilo que nós valorizamos ou priorizamos, molda quem nós somos. Se você adora o seu filho, você se torna uma pessoa infantilizada. Se você adora o dinheiro, você passa a ser soberbo. Se você adora um relacionamento do seu cônjuge, você vira uma pessoa carente. Se você adora imagens, você é um idólatra, você é religioso. E assim sucessivamente. Agora, eis a questão, o que você e eu temos adorado? Será que é realmente ao Senhor? Será que são os meus títulos, os meus conhecimentos? Se eu adoro a minha força, se eu adoro a força que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, eu me torno uma pessoa leiga, eu me torno uma pessoa fraca, em busca de forças sempre, em busca de conhecimento sempre, porque para mim não está bom, porque eu adoro isso. Se eu adoro o meu ego, se eu adoro as minhas características, eu passo a ser uma pessoa egocêntrica, e isso rouba a glória de Deus. Eu vivo uma vida inútil, uma vida que não glorifica ao Senhor. Nós devemos nos analisar, devemos analisar o que nós realmente temos adorado, igreja. Porque isso nos afasta do Senhor. Nós passamos a ser esse povo de Jerusalém. Nós passamos a ser o que está descrito em Jeremias, um povo insensato, que abandonou a glória de Deus. Nós abandonamos o conhecimento, a soberania, a misericórdia, o amor. Nós desprezamos o sacrifício que foi feito na cruz. Porque eu acho que a minha salvação sou eu quem conquisto. Eu acho que eu vindo para a igreja, eu tocando, eu pregando, eu ministrando, eu sentando aqui, levantando a minha mão, porque a minha ideia de adoração é uma ideia fútil, é uma ideia rasa. Porque eu acho que a adoração é um estilo de vida. Eu acho que a adoração é eu ficar assim, na hora do louvor, é eu levantar minha mão aqui, é cantar música baixo. Adoração não é isso, igreja. Anote o seguinte, a adoração, a verdadeira adoração, é uma resposta. A adoração é uma resposta direta à revelação de Deus na minha vida. Quando você passa a gastar a sua vida para Deus, quando você passa a fazer a centralidade da sua vida, Deus glorificar o nome do Senhor, você passa a entender, você passa a viver isso que o apóstolo Paulo declara, você passa a ficar tranquilo, você não vive ansioso. Essa é a verdadeira adoração. Adoração não é o estilo de vida, como muitos dizem. Amém? O dinheiro, ele nos molda materialistas, insaciáveis, a opinião dos outros, pessoas inseguras. Se eu adoro o que os outros falam, estou muito ligado ao que o pastor pensa de mim, ao que o Juca pensa de mim, ao que as pessoas lá de fora pensam de mim, embora isso seja importante, amém? Mas eu passo a viver uma vida insegura. Porque eu adoro isso, eu adoro o que as pessoas pensam de mim, a opinião dos outros. Se eu adoro os relacionamentos, eu sou uma pessoa insegura, sou uma pessoa carente, amém? E se eu adoro status, imagem, né, a minha imagem, os meus títulos, eu viro uma pessoa egoísta, amém? Tudo que nós adoramos, que não seja o Senhor, nos torna uma pessoa superficial e vazia. Você vive agoniado. Você vai viver em busca de mais, porque aquilo não está bom, porque você sempre quer mais, amém? Você fica insaciável. Tudo que nós colocamos no centro da nossa vida define as nossas emoções e decisões. Quando adoramos a Deus, como eu já disse, nós passamos a ser cheios. Salmos 23, vamos embora lá? Uma passagem bastante conhecida.
Salmos 23, eu li isso daqui ontem. Quando eu entendo, igreja, que Deus é meu tudo, eu declaro isso que o salmista Davi falou. Amém? O Senhor é o meu pastor, e em nada eu sentirei falta. Amém? A pastora disse aqui durante a semana que nós devemos estar preparados, igreja, anote isso. Se você não anotou na semana passada, anote agora. Nós devemos estar preparados para romper verdadeiramente com tudo aquilo que rouba a glória de Deus, a qualquer momento. Quem conhece a história de Zaqueu? Todo mundo aqui, né? Escola bíblica. Quando Zaqueu ele vê Jesus entrando na cidade, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Quem é esse cara? Será que ele realmente é tudo isso? E ele quer ver. Ele sobe na árvore e Cristo sabe que ele está ali e manda ele descer. E o final da história a gente já sabe. Ele se converte do seu mau caminho. Danilo falou sobre isso ontem, sobre a idolatria ao dinheiro. Ele se converte do seu mau caminho, da sua adoração ao dinheiro e fala: Senhor, eu vou devolver. Eu vou deixar de roubar, eu vou repartir todos os meus bens com os pobres. É isso que nós deveríamos fazer, igreja. Nos arrepender verdadeiramente da nossa idolatria. Senhor, eu declaro os meus títulos a nada, porque eu entendo que Tu é tudo que eu tenho, que não pode faltar na minha vida é a Tua misericórdia, é o Teu amor, é o Teu entendimento, é a Tua palavra, é a Tua soberania, porque, como está descrito em Jeremias, quem melhor para saber o que nós devemos viver, igreja, do que o nosso próprio Criador? Ele sabe os pensamentos, Ele sabe o que Ele pensa a nosso respeito, pensamentos de paz, a fim de que nós tenhamos o fim agradável, bom, perfeito aos seus olhos, para que se cumpra o quê? A sua boa obra. Que boa obra é essa, igreja? Diga: o plano da salvação em minha vida. Por isso que nós devemos estar preparados a romper com tudo aquilo que rouba a glória de Deus em nossas vidas, tudo aquilo que nós idolatramos que não seja o Senhor. Amém? Nós vamos para a terceira parte. A glória de Deus é o que dá plenitude à vida. 2 Coríntios 13, 18, bora lá. 2 Coríntios 3, 18. Quem achou, diga amém. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, aleluia, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém? Se você for procurar, eu sempre digo isso, quando você for estudar a Bíblia, pegue um dicionário, pegue o seu celular e procure o significado das palavras. No hebraico, no latim, no grego, a palavra adorar, derivado do grego e do hebraico, significa estar prostrado, com o rosto no chão. É assim que nós deveríamos estar 24 horas para o Senhor, fazer da nossa vida, gastar a nossa vida adorando ao Senhor. Mas como assim, irmão? Adorar o Senhor, pelo que eu entendi, pelo que eu aprendi durante toda a minha vida, é louvor, é palavra. Não, não é só isso. Você adora o Senhor cuidando bem do seu filho, cuidando bem da sua esposa, cuidando bem da sua família, exercendo bem a sua profissão, porque a Bíblia mesmo, ela nos exorta quanto a isso. E tudo quanto fizerdes, faça de todo o coração, não como para homens, mas como para Deus. Isso glorifica ao Senhor, igreja. Isso é viver uma vida de verdadeira adoração. Quando eu passo a fazer da centralidade da minha vida um culto interino ao Senhor. 24 horas de adoração. Mas nós não somos assim. Amém? Porque quando dá 9h30, quando dá 9 horas, eu já quero ir para casa, porque o culto é maçante, eu não gosto. Mas quando a gente vai para o aniversário à noite, a gente fica até 11, meia-noite, 1h da manhã, quando você era mundano, amanhecia. Eu já amanheci trabalhando em casa de show, fotografando, e não gostava de estar no culto. O abismo que nos separa, igreja, nós trocamos a glória de Deus, nós cavamos poços rasos, furados, trocamos a fonte de água viva. Que nós viemos refletir essa noite quem nós temos adorado.
se é a minha saúde, se é o meu ego, se são os meus conhecimentos, se são os meus bens materiais. Amém? Se Deus estiver no centro da nossa vida, a gente passa a ter uma vida com propósito, a gente não vive essa vida inútil, como a pastora sempre fala, porque uma vida que não adora ao Senhor, uma vida que não glorifica o nome dEle, é uma vida inútil. Amém? Eu fui salvo porque Deus quis ter misericórdia. Para que eu fui salvo? Para adorar o Senhor. Esse é o propósito da nossa vida. Você não nasceu para ser mais que vencedor. Você não nasceu para conquistar multidões. Você não nasceu para convencer ninguém. Porque quem convence é o Espírito, a gente já aprendeu isso. Você nasceu para propagar o Evangelho, para viver uma vida de adoração. Quando nós entendermos isso verdadeiramente, igreja, nós não vamos viver ansiosos. Como a Bíblia bem fala, já basta o mal do dia de hoje. E ontem, eu estudando sobre isso, eu perdi o sono. Falei, Senhor, por que eu estou desesperado? Por que eu estou ansioso? Eu vou dormir. A Tua palavra está aqui, Senhor. Só me capacita para levar ela para os Teus filhos. E fui dormir tranquilo. Porque a minha confiança estava no que eu podia falar, na forma que eu ia falar. Nós somos assim, igreja. Insensatos. Nós achamos que o executar está na gente, que o concluir está na gente. Mas tudo está no Senhor, tudo é sobre Ele, tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Amém? O peso das expectativas irrealistas. Eclesiastes 1:4. Anote, o peso das expectativas irrealistas. Eclesiastes 1:4. Perdão, 1:14. Eclesiastes 1:14. Depois de Provérbios. Amém? Quem achou, diga amém. Examinai todas as obras que se fazem debaixo do sol, e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. O que nós estamos fazendo, igreja? Será que nós estamos vivendo uma vida que realmente glorifica o Senhor, ou nós estamos correndo atrás do vento? Juntando tesouros aqui nessa terra, esquecendo a nossa cidadania. Quando Jesus ele vai embora, da última vez que ele aparece para os seus discípulos, ele fala, eu vou, mas o Consolador virá. O Espírito Santo, igreja, anote isso, o Espírito Santo, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que Deus, Cristo, voltará. O Espírito Santo, como a gente já bem disse, ele não é um amigo imaginário, ele não é a terceira pessoa da Trindade que vai te guiar para você fazer boas escolhas no seu dia a dia. Que roupa que eu devo usar hoje, que horário que eu devo sair para que não aconteça nada de ruim. O Espírito Santo ele veio para te guiar, para que nós venhamos ser mais parecidos com Cristo, adorar a Deus verdadeiramente. Deus ele não precisa de mim e de você, igreja. A Bíblia ela fala que 24 horas os anjos estão prostrados diante do seu trono, 24 anciãos dizendo, santo, 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 rendendo glórias ao Senhor. Para que tu acha que ele vai querer a tua adoração? É um privilégio, igreja, que nós temos, diga glória a Deus. Mas nós não entendemos isso, infelizmente. Nós trocamos a glória de Deus, nós trocamos o seu conhecimento, porque eu acho que o que eu quero é bom para mim. Amém? A gente busca pessoa perfeita, trabalho perfeito, vida perfeita, mas tudo isso gera frustração. David Foster Wallace vai dizer o seguinte, se você adorar o dinheiro, nunca terá dinheiro suficiente. Anote isso, David Foster Wallace, o pensamento dele. Se você adorar o dinheiro, nunca terá dinheiro suficiente. Se adorar a sua beleza, sempre se sentirá feio. Se adorar poder, sempre se sentirá fraco. Quem aqui já viu alguma matéria dessas pessoas loucas aí que vivem fazendo plástica para se parecer com a Barbie, com quem, né? Falsos adoradores, igreja. Adoram a sua aparência, nunca tá bom. Fiz 53 procedimentos estéticos, parece a cara do Minecraft, um boneco redondo assim, né? Horrível. Troca a glória de Deus. Deus, ele te fez perfeito, igreja. Ele te fez perfeito.
Nada falta em você. Nada falta em você. Amém? Por diversas vezes a gente olha aquelas pessoas que estão nesse exato momento num leito de hospital, sem uma perna, sem um braço, sem uma orelha, sem um olho, e está tudo bem, igreja. Mas para a gente não está. Para a gente não está, porque isso é uma grande evidência de que a gente não está satisfeito em Deus. A gente não está satisfeito na sua soberania em nossas vidas. A gente adora a nossa beleza, a gente adora o nosso poder, a gente adora o dinheiro e qualquer outras coisas, mas a gente não adora a Deus. Amém? Havia uma jovem, esse relato de um relacionamento de uma jovem, que ela sempre namorava, nunca estava bom, sempre procurava o cara perfeito. Sempre procurava o cara perfeito, mas nunca achava. Né? Daí ela achou o cara da igreja, bonito, bem apresentável, falava bem, conhecia da palavra, e ela fazia daquele rapaz a centralidade da vida dela. Se ele não vai para a igreja, eu também não vou. Se ele não está nos pequenos grupos, eu também não estou. Se ele não está nos ajuntamentos, eu também não estou. O pastor sempre fala aqui que você deve amar alguém que ame mais a Cristo do que a você. A pessoa que você ama, ela deve amar mais Cristo do que você e do que a você. Para que quando chega esses momentos, a gente não vai para a igreja. Não, a gente vai sim. A gente vai sim. A gente não vai, a gente vai sim. Essa pessoa, ela entende que a centralidade da vida dela não é você. E você deveria entender isso também. Ah, se meu filho não está bem, eu não vou para a igreja. Quantas vezes você já não foi arrastado pela mãe e pelo pai, não queria ir, mas foi? Eu por diversas vezes. Não, mas se meu filho não está bem, eu vou deixar ele aqui, mas para qualquer outra coisa você leva ele, igreja. Aí eu não estou bem, eu estou com dor de cabeça, eu não vou para a igreja, mas o trabalho você não falta. Amém? São os nossos ídolos. Quem nós estamos fazendo a nossa rocha? Amém? Viver uma vida que glorifique a Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Uma vida que não glorifica ao Senhor é uma vida inútil, igreja. É uma vida inútil. Amém? Reflita a quem você está adorando essa noite. Senhor, me dá um coração humilde. Me dá um coração regenerado. Me dá um entendimento novo para que eu venha entender. Entenda isso, anote. Quando tudo isso aqui na terra passar, você ainda terá Deus. Tenha essa convicção. Amém? Aplauda o Senhor. Mateus 22, 37 e 38. Amém? Todos encontraram? Vamos lá. 22, 37 e 38. Absoluta, irmão. Está marcadíssimo. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, vem, Senhor, com a tua misericórdia sobre nós, Pai, para que nós possamos aprender, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Que o nosso coração esteja enraizado em Ti, Senhor. Que todas as nossas fontes, elas estejam em Ti, Pai. Nos ensina, Senhor, a depender do Teu amor, a se deleitar em Ti, Pai, a se satisfazer em Ti, a Te contemplar, a Te adorar verdadeiramente, Senhor. Que nessa noite essa palavra venha, Pai, como uma semente que brota no nosso coração. Que nós não possamos só ouvir, mas praticar. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém. A gente vai iniciar com o primeiro tópico, que é a busca pelo amor. Já anotem aí a busca pelo amor. O desejo humano pelo amor verdadeiro
sempre foi comemorado em músicas, histórias, mas na nossa cultura atual esse desejo foi aumentado de maneira incrível. Os musicais estão cheios de canções sobre o amor feliz e realizado. Mas algumas mostram o lado sombrio dessa busca moderna. Aqui numa canção bem álive do musical Company, um homem se apaixonou por uma mulher e canta que ela vai precisar demais de mim, me conhecer bem demais, me fará parar, de repente tornar a minha vida um inferno. Diga misericórdia. Ele insiste, no entanto, que só o romance me servirá de apoio para estar vivo, me dará vida. Diga misericórdia. É o que mais a gente vê assim nas canções, esse lado, né, bem oculto, obscuro, que as pessoas acham do amor, né? Elas colocam dessa forma sombria e como se fosse uma idolatria do outro. Eu não vivo sem você, frases desse tipo, né? Que o Senhor ele tenha misericórdia de nós, para que isso não venha entrar nos nossos corações, né? Porque a nossa dependência não tem que estar no outro, né? Ela tem que estar em Deus. Amém? Na canção, tem uma outra canção aqui que uma mulher reconhece que o homem por quem ela se apaixonou é um idiota e a decepcionará. Mas ela diz: desvairada de novo, fascinada de novo. Sou uma criança novamente com um sorriso bobo a choramingar. Os cantores dependem demais de se sentirem apaixonados sem algum tipo de relação romântica, mesmo que seja errada. A vida parece não ter sentido antes para eles. Então, colocam todas as suas forças, a sua criatividade nessas músicas e colocam todas as suas fontes na outra pessoa, no seu relacionamento, né? Onde existe ali uma idolatria. A nossa fonte de vida ela tem que estar em Deus. Amém? Não no outro, porque nós estamos aí propostos a nos frustrarmos, né? Fazer o trabalho de um ídolo pode significar trabalhar até arruinar a saúde ou infringir as leis para seguir em frente. Quando a gente faz o nosso trabalho um ídolo, né, a gente perde saúde, a gente perde família, perdemos amigos, deixamos de viver para idolatrar aquilo, porque aquilo nos satisfaz. A gente acha que aquilo nos satisfaz verdadeiramente, mas nada humano, nada terreno vai nos satisfazer como Deus. Amém? Fazer um amor, um ídolo, pode significar permitir que a pessoa amada explore e abuse de você. Ou talvez cause uma terrível cegueira para os problemas no relacionamento. Uma ligação idolátrica. Uma ligação idolátrica pode levar você a quebrar promessas, a racionalizar indiscrições ou trair outras alianças para se manter agarrado a ela. Estamos cegos um relacionamento idolátrico, né? Nós permanecemos ali cegos e só conseguimos ver aquilo que nós criamos, né? Porque a gente cria do outro como se ele fosse um Deus, uma perfeição que é na nossa cabeça. Ele não é, ele é ser humano tão falho como todos nós. Mas nós criamos essa perfeição, queremos que essa pessoa seja como aquilo que a gente criou. E não vai ser, né? A nossa força ela tem que estar em Deus, né? Ele que nos preenche, só Ele. O poder do amor é o segundo tópico. O poder do amor. Amém? Anotaram? Algumas pessoas dizem que a análise cultural de Beck está ultrapassada.
Hoje vivemos na cultura da conexão virtual, onde os jovens transformaram o sexo em algo comum, casual e sem compromisso, né? No mundo, isso virou algo comum, as pessoas se relacionarem sexualmente sem haver casamento, né? O que mais é pregado nas redes sociais, e é com um, é com outro, né? Não tem ali aquele compromisso, aquela aliança com a outra pessoa, mas sim virou algo banal, né? Que o mundo prega. Isso não é o que Cristo diz para nós, mas nós temos que pedir misericórdia de Deus para que a gente não venha viver como o mundo, porque o Evangelho ele é poder de Deus, né? E o mundo ele nunca vai entender. Ele não tem esse olhar. Para eles é loucura, né? Aquilo que Cristo pregou, porque vai contra as suas vontades carnais, né? Amém? Vamos anotar, o próximo é não aposte nisso. Próximo tópico. Amém? Descobriu que os encontros, a Laura Census, ela descobriu que os encontros casuais deixavam a maioria das mulheres jovens insatisfeitas, que foi aquilo que eu falei agora há pouco, que são essa questão do relacionamento sexual, é pregado muito na internet, do feminismo, que a mulher tem que usar disso, né, do seu corpo, para ser livre, e elas nem se satisfazem, porque está dizendo aqui que ela descobriu que esses encontros eles não satisfazem. As mulheres vão lá, né, cometem esses atos e depois nem satisfeitas estão machucadas, magoadas, insatisfeitas, não queriam esse tipo de relacionamento e estão vivendo ali por algo que foi ouvido ou que aprendeu. Amém? Agora eu vou dar um exemplo aqui, da história de um pastor. Certa vez conheci um homem que dizia ter se decepcionado tanto com as mulheres que agora só se envolvia em encontros sexuais e sem compromisso. Ele se vangloriava de não ser mais manipulado pelo amor. Em resposta, argumentei que, se ele tinha tanto medo do amor ao ponto de não poder tê-lo, significava que era tão escravizado por ele quanto se ele estivesse no amor, quanto ele precisasse, né? Quem não pode tê-lo evitará pessoas que seriam parceiras maravilhosas. Quem precisa tê-lo acolherá parceiros que não são adequados ou são abusivos. Se você tem medo demais ou se enamora demais do amor, ele assumiu um poder comparável, divino, distorcendo suas percepções de vida, né? Quando a gente tem essa imagem do amor, ele acaba que distorce tudo, ele distorce a família, tira Deus do centro, nós colocamos todas as nossas forças em um outro ser humano, como eu falei, que é tão falho quanto a gente, e colocamos todas as nossas realizações ali, todos os nossos anseios naquele relacionamento. Mas o nosso verdadeiro amor, ele está em Deus, amém? Só Ele supre essa necessidade. Isso é tão verdade, igreja, que a gente acaba que quer muito uma coisa. Por exemplo, um carro, um celular, algo terreno. Quando você consegue, você conquista aquilo, não te satisfaz. Porque não é isso que te preenche. O que te preenche é Deus. E Ele está provando isso para a gente a todo momento. E a misericórdia dEle é tão grande que Ele sabe que a gente vai se frustrar, Ele sabe que a gente vai se machucar, que a gente vai viver algo destrutível para nós mesmos, porque o amor visto dessa forma é como se a pessoa estivesse alcoolizada o tempo todo, um viciado ali, a busca de uma droga, sabe? Nunca vai se satisfazer. Então, Deus, Ele sendo o centro da nossa vida, a gente vai estar satisfeito. Amém? A trapaça, escrevam aí o próximo. Amém? O vazio interior de Jacó
tomou vulnerável à idolatria do amor romântico, quando ele se ofereceu para trabalhar 7 anos por Raquel, quase 4 vezes mais do que o preço comum de uma noiva. O inescrupuloso Labão percebeu como seu sobrinho estava perdido de amor. Então resolveu tirar vantagem da situação. Quando Jacó perguntou se podia se casar com Raquel, a resposta de Labão foi propositalmente vaga. Na verdade, em nenhum momento ele disse sim, negócio fechado. Mas sim, é melhor dá-la a você do que a outro. Gênesis 29, 19, você pode anotar aí. Gênesis 29, 19. Jacó queria um sim como resposta. E não foi o que ouviu, né? Como resposta. Mas a resposta não era um sim de Labão. Ele estava dizendo, acho uma boa ideia você se casar com Raquel. 7 anos se passaram e Jacó procurou Labão para cobrar. Dai-me minha mulher como de costume. Houve uma grande festa de casamento. No meio da celebração, Labão levou uma esposa de Jacó até ele, toda coberta de véus, já embriagado pelas festividades. Jacó se deitou e com ela tiveram relações sexuais. Mas quando amanheceu, lá estava Leia, a irmã de Raquel, né? Gênesis 29 e 25, tá? Vocês podem anotar aí também, Gênesis 29 e 25. À plena luz do dia, Jacó olhou e viu que a mulher com quem havia consumado o casamento era Leia, a desinteressante irmã mais velha de Raquel. Tremendo de ódio, ele procurou Labão e disse, o que é isso que você me fez? De modo tranquilo, Labão respondeu que Jacó deveria saber que o costume daquela terra era a filha mais velha casar antes da mais nova. Que se Jacó se comprometesse a trabalhar mais 7 anos, trapaceando, né, em preso e uma cilada, Jacó aceitou trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel, além de Leia, né? E aí, Jacó estava cego, né? Nesse amor, nessa idolatria dele por Raquel, que ele estava se autodestruindo, né? Ele já tinha trabalhado 7 anos, ele ia fazer mais um esforço de mais 7 anos só para ter aquela mulher, porque nada satisfazia ele, ele queria Raquel, Leia não satisfazia, as suas outras atividades não satisfaziam, o que satisfazia ele era Raquel, né? A devastação da idolatria. Anotem aí. Amém? Talvez nos perguntamos como Jacó pode ser tão ingênuo, mas seu comportamento foi de um viciado. Né? Foi aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Ele estava ali viciado, tanto que ele trabalhou os 14 anos para ter Raquel, né? Incessantemente, o pensamento dele só estava em Raquel, né? Existem várias maneiras pelas quais o amor romântico pode funcionar como uma espécie de droga para nos ajudar a fugir da realidade. Agora a gente vai voltar para o exemplo. A linda mulher envolvida em relacionamentos abusivos uma vez me disse, os homens eram meu alvo. Somente nos braços de um deles eu conseguiria encarar a vida e me sentir bem, colocando o relacionamento sempre no centro. O amor aqui para essas pessoas era o centro da vida deles. Se eles não tivessem o amor, assim como na música, eles não tinham sentido para viver, né? O amor romântico, né? Eles não tinham sentido para viver, a busca deles incessante era por esse amor. Eles achavam que isso preencheria. E logo todos se frustravam, né? Com esses relacionamentos, onde eles depositavam as suas forças. Todos se frustravam. Amém? A idolatria ao amor em relacionamentos. Anotem aí. A idolatria ao amor em relacionamentos.
o amor é um sentimento poderoso, mas quando colocamos no lugar de Deus, ele se torna uma idolatria. Traz sofrimento e desilusão. Diga misericórdia. Misericórdia, Senhor, que o Senhor ele guarde, né, o nosso coração. O que a gente busca no amor romântico é aquilo que só Deus pode nos oferecer, né? Deus ele tem tanto cuidado com as nossas vidas que ele nos avisa dentro da palavra, né? Ele nos ensina. Foi aquilo que eu falei, para o mundo o evangelho ele é uma loucura, mas Deus ele já sabia que a gente ia ter os nossos ídolos, ele sabe que nós vamos se frustrar e ele tem cuidado de nós para que a gente não venha cair nessas desilusões, nessas armadilhas. Porque se a gente estiver com o nosso coração voltado para ele, se ele for o centro da nossa vida, isso não vai acontecer, igreja. Amém? Quando colocamos nossas esperanças em pessoas, estamos mostrando que o nosso coração não está voltado para Deus, né? Então, diga misericórdia aí. A idolatria ao amor ocorre quando fazemos de nossos relacionamentos um ídolo, acreditando que a realização e a felicidade está vinculada àquela pessoa. Então, todas as minhas fontes estão naquilo. Se eu tiver aquela pessoa, se eu casar com aquela pessoa, se eu viajar com aquela pessoa, e se aquela pessoa me deixar, meu mundo acabou, né? Isso mostra que não amamos a Deus como deveríamos, porque nós estamos tirando o lugar de Deus aqui. Estamos colocando outro ser humano tão falho como nós e tiramos Deus do centro. Jesus ensinou que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E vamos ler novamente Mateus 22, 37 e 38. 37 e 38. Quando vocês acharem, digam amém. Amém? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Amém? Quando amamos o Senhor, nós preenchemos o vazio com amores terrenos que nunca poderíamos satisfazer completamente. Então, nada dessa terra. Nós somos peregrinos. O pastor sempre vem falando isso aqui. Nada dessa terra, não adianta a gente colocar as nossas forças nos nossos diplomas, em relacionamentos, em realizações de um imóvel. Nada vai satisfazer. Só Deus pode preencher esse vazio, né? E eu acredito aqui que todos já tiveram essa experiência, né? De que nada consegue preencher. Até quando você consegue aquela pessoa tão esperada, você acaba se frustrando, porque só Deus preenche esse vazio. Essa visão distorcida do amor leva a comportamentos tóxicos, autodestrutivos, nos tornando dependente do parceiro para validação, autoestima, em vez de buscarmos nossa identidade em Cristo. Isso é muito triste, né, igreja, quando a gente se dá conta que a gente coloca todas as nossas forças em um relacionamento onde a gente poderia estar colocando o nosso coração, fazendo Deus o centro, né, e não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, né? E nós deixamos de ter a nossa identidade em Cristo para colocarmos a nossa identidade em pessoas e viver até a nossa autoestima, interfere até na nossa autoestima, porque eu coloco tanto a minha força naquilo que vai me autodestruindo aos poucos. A busca incessante pelo amor perfeito resulta em uma sensação constantemente de insatisfação e vazio. Mesmo quando encontramos alguém que amamos, a realidade do relacionamento nunca corresponde às nossas expectativas realizadas. A desilusão é inevitável, porque somente Deus preenche o vazio em nossos corações. Aí eu vou ler uma frase e vocês anotem essa frase, que é Augusto de Hipona disse: nosso coração está inquieto enquanto não descansa em ti. Amém? Então, não só relacionamentos, igreja, mas
o nosso coração fica inquieto com tantas coisas e nós esquecemos da soberania de Deus, o quanto Ele tem cuidado de tudo, de cada detalhe da nossa vida. Nosso coração fica inquieto todos os dias e nós possamos descansar verdadeiramente em Deus. Para evitar a idolatria ao amor, é necessário reconhecer que somente Deus pode nos satisfazer plenamente. Amém? Devemos buscar a felicidade e a realização nele, não em relacionamentos humanos. Isso não significa que o amor romântico não tem valor, né? Não significa que o seu relacionamento não tenha valor, mas quando você entrega a sua satisfação, quando você vive a sua satisfação em Deus, a sua vida ela se torna melhor, né? Você não fica se autodestruindo, porque você sabe que tem um Deus que está cuidando de tudo, de todas as coisas. Mas sim que ele não deve ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, né? O amor romântico não quer dizer que ele seja algo que não tenha valor, mas ele não pode ocupar o primeiro lugar, ele não pode se tornar um ídolo em nossas vidas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossos relacionamentos são transformados e passamos a amar de maneira equilibrada e saudável. Até disso Deus cuida, né? Quando nós estamos ali colocando todas as nossas fontes num relacionamento, na força do nosso braço, fazendo tudo da nossa forma, nós se autodestruímos, vivemos em tristeza constante, né? Vivemos uma vida infeliz, aquilo nunca nos satisfaz. Mas quando nós estamos satisfeitos em Deus, nós conseguimos ter ali algo que Ele tem protegido, que Ele tem guardado e transformado. O Senhor, Ele transforma o nosso relacionamento. E não é na força do nosso braço, é porque Ele faz, não nós. Amém? Nós conseguimos amar de maneira equilibrada, saudável, sem exigir do outro que só Deus pode nos dar, né? Então, o outro ele é tão falho quanto nós, ele vai falhar com você, você vai se frustrar, você vai ter problemas. O único que não vai te frustrar é Deus. Amém? A nossa satisfação ela tem que estar completamente nele, que ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude, porque só Ele para nos dar força, né? O amor verdadeiro é um reflexo do amor de Deus por nós. É nele que encontramos nossa verdadeira satisfação. Amém? Amém. Admiração excessiva de pessoas. Vamos colocar aí. Admiração excessiva de pessoas. A admiração por outras pessoas é natural. Isso pode ser uma força positiva em nossas vidas. No entanto, quando essa admiração se torna excessiva, pode se transformar em uma forma de idolatria que nos desvia de nosso verdadeiro propósito e nos impede de colocar Deus em primeiro lugar. Admiração excessiva por chefes, superiores, hierarquias ou pessoas com condições financeiras melhores que a nossa. A gente faz dessas pessoas os nossos ídolos, o nosso modelo de vida, né? E nós não admiramos a Deus, não contemplamos a beleza de Deus, porque nós colocamos as nossas forças em pessoas aqui, o tempo todo na terra, né? Que tem condições financeiras melhores que a nossa. Isso revela uma falha em conhecer que todos somos iguais perante a Deus, né? Então, para Deus não tem ninguém melhor, não é porque o outro tem uma condição financeira melhor que a sua, ou uma casa melhor que a sua, ele vai ser melhor que você, ou porque você acha que ele é mais inteligente, ou porque ele tem mais habilidades. Para Deus, todos somos iguais, amém? Esse tipo de idolatria pode levar a uma série de comportamentos tóxicos e prejudiciais. Podemos se tornar complacentes, aceitando injustiças e maltratos apenas para ganhar a aprovação ou favor de quem admiramos. E ainda colocamos nesse lugar, né? De aceitarmos injustiças, comportamentos, maus tratos, em vez de estarmos contemplando a Deus. Quando admiramos excessivamente pessoas por sua riqueza ou status,
Estamos colocando nossas esperanças em algo temporário e falível. Nós não podemos esquecer que nós somos peregrinos aqui, né? Aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa casa está no céu, amém? Então, tudo aqui é falível, como diz essa frase. Nada aqui tem valor, então, por que nós queremos colocar nossa satisfação aqui na terra, né? Somos tão iludidos, né, se for a palavra, para colocarmos todas as nossas forças aqui, sabendo que Deus, ele tem cuidado de nós e tem algo muito melhor para nós. Amém? Que é morar com ele eternamente, contemplá-lo eternamente. Amém? Devemos lembrar que somente Deus pode preencher o vazio em nossos corações. E buscar aprovações dos outros ou basear o nosso valor na riqueza material é uma forma de idolatria que nos distancia de Deus. O nosso coração ele fica tão fechado, a gente fica olhando tanto para as coisas terrenas que a gente acaba se distanciando e a gente nem percebe. E cada vez essa barreira ela vai aumentando, porque a gente vai desejando mais aqui a terra, né? Os nossos olhos eles vão ficando aqui e nós vamos querendo ganhar mais e ter mais e ser igual e se comparar e acabamos nos afastando de Deus. Diga misericórdia. Para combater a admiração excessiva de pessoas, é importante manter uma perspectiva correta e equilibrada. Devemos reconhecer as qualidades e realizações dos outros, mas nunca colocarmos no lugar de Deus. Nossa identidade e valor deve ser baseada em nosso relacionamento com Deus e naquilo que Ele diz sobre nós, né? Então, que a gente nunca venha colocar as nossas forças. Devemos, sim, admirar o nosso irmão, né, achar legal algo que ele faça, ou até mesmo dar uma força, mas a nossa satisfação ela tem que estar em Deus. O nosso relacionamento com Deus ele tem que ser constante, porque só o Senhor ele vai nos fechar ali, nos blindar, né, dessas coisas terrenas que nós olhamos. Porque quando nós estamos próximos de Deus, a gente não fica olhando para cá. Quando a gente está com um relacionamento com Deus, o nosso pensamento é lá em cima, é no céu. É nas coisas de Deus, é contemplando o Senhor, como o pastor falou no domingo, né? É uma adoração. Você começa a contemplar, você começa a olhar tudo que Ele é, tudo que Ele faz, as misericórdias dEle, e você não liga mais para nada nessa terra. Não que você não vá viver, vai esquecer de viver, não vai mais fazer. O que você tem para fazer, você faz, mas o seu pensamento não está aqui 24 horas. A gente espera por Ele, amém? Que Ele virá. Honrar e ser humilde perante líderes e irmãos na fé. Anote aí. Honrar e ser humilde perante líderes e irmãos na fé. Embora a idolatria, o amor e a admiração excessiva de pessoas sejam armadilhas perigosas, isso não significa que devemos rejeitar ou desvalorizar o conselho e a orientação espiritual daqueles que Deus colocou em nossas vidas. É fundamental distinguir entre idolatria e o devido respeito, né? Você ouvir um conselho das pessoas que estão aqui na frente, que sabem mais, né, do que a gente, porque eles sabem mais, eles estudam mais, né? Eles têm ali uma vida de oração, eles oram por nós, eles cuidam de nós, eles se preocupam. Isso não é idolatrar, isso é ouvir, nós temos que ter humildade, né? Isso, nós precisamos ser humildes para ouvir os conselhos, amém? Isso não significa que vamos idolatrá-los, vivermos ali uma adoração constante, né? Mas sermos humildes para ouvir, amém? A Bíblia nos ensina a honrar aqueles que têm autoridade sobre nós, especialmente nossos líderes espirituais. Em Hebreus 13:17, vamos abrir? Hebreus 13:17. Vocês dizem amém aí. Ainda nem achei, irmãos.
Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês com quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Por isso não será proveitoso para vocês. Amém? Para que não venha a ser um peso, igreja, mas para que venha a ser uma alegria, né? A gente está tendo essa experiência de vir aqui, falar e ministrar, e os pastores estão aqui todos os domingos, todas as quartas, todos os cultos, falando e pregando, e entra no ouvido, sai no outro, mas que o Senhor venha ter misericórdia para que eles sintam alegria em ver que realmente nós estamos aprendendo e praticando aquilo que eles têm ensinado, né? Não para um mérito humano, né? Claro que Deus acima de tudo, mas eu imagino você vir e falar e não mudar nada, não acontecer nada, parece que as pessoas não entendem, né? Claro que o Espírito Santo, ele que faz esse trabalho, não é um trabalho humano, mas nós temos que ter humildade, amém? Para ouvir o que os nossos líderes têm a falar. A humildade é uma virtude essencial no relacionamento com nossos líderes espirituais e irmãos na fé. A humildade é uma virtude. Devemos ser gratos pelo conselho e a direção espiritual que recebemos de nossos pastores e irmãos na fé. Nós devemos ser gratos, não ficarmos chateados ou acharmos muitas vezes que é algo para ser intruso, ou a vida é minha, eu faço o que eu quero, mas sim ter gratidão, né? Porque Deus ele está direcionando de alguma forma, né? A idolatria ela é uma armadilha sutil, mais destrutiva, que infiltra em nossos corações e nos afasta do verdadeiro Deus. Precisamos urgentemente abandonar essa prática e mudar nossa perspectiva. Muitas vezes, ao retirar a idolatria das pessoas, corremos o risco de acreditar que elas não têm importância, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Devemos reconhecer o valor dos outros sem colocar nossas esperanças nele. Então, quando a gente retira a idolatria de uma pessoa, é como se aquela pessoa não importasse mais, não valesse mais, como se aquela pessoa não tivesse mais sentido para nós, né? Mas não é isso, né? A nossa força ela tem que estar em Deus. E isso não quer dizer que essa pessoa ela não tenha feito parte da nossa vida para nós ali excluirmos. É porque a nossa idolatria, na idolatria a gente fica cego, né? Nós ficamos cegos, então nós não conseguimos enxergar, é como se nós estivéssemos bêbados. E nós criamos aquela pessoa, e naquele momento de idolatria, quando ela não serve mais, quando tiramos a idolatria e não colocamos em Deus, porque ela tem que estar em Deus. Amém? É por isso que descartamos, é porque só trocamos de ídolo. Não é porque eu não idolatro mais, a gente só troca. No casamento e no namoro é essencial entender que não existe pessoas perfeitas. Colocar nossos parceiros em um pedestal só leva a desilusão, frustração. Eles são seres humanos falhos, assim como nós. Transferir a idolatria das pessoas para nós, né? Eu já falei isso, né, que eles são igualmente a nós, e não temos por que colocarmos toda a nossa força nisso. Mesmo igualmente destrutível, quando nós colocamos como ídolos, acreditamos que somos autossuficientes, capazes de preencher nosso próprio vazio, e estamos nos enganando. Só quem pode preencher nosso vazio é quem, igreja? Deus. Nós estamos nos enganando, pensando que estamos ali curando um vazio, mas só quem pode preenchê-lo é Deus. A mudança começa com uma decisão consciente de reconhecer nossa dependência de Deus e buscar a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Precisamos orar por discernimento, força para resistir às tentações da idolatria. Então, que nós viemos orar, pedir força de Deus para que Ele venha nos tirar desse pecado, né? Que nós venhamos nos arrepender dessa idolatria e que nós não venhamos só trocar de ídolos, fazer troca de ídolos, mas que nós possamos ser satisfeitos em Deus, né? Que Ele preencha o nosso coração de uma forma
tão devastadora que a gente não tenha mais olhar para nenhum ídolo, para que a gente não enraize aqui nessa terra, mas para que a gente venha viver com Ele por toda a eternidade, admirando, não por medo, mas por admiração, por contemplação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.